As incertezas da vida muitas vezes nos deixam sentindo perdidos e sobrecarregados, sem saber qual direção tomar. Em momentos de confusão, frequentemente nos vemos ansiando por uma orientação clara e um senso de propósito. Desejamos que alguém ilumine nosso caminho, que nos mostre a direção quando tudo parece envolto em escuridão. Esse desejo por direção não é apenas uma fraqueza humana, mas um convite divino para confiar em algo maior do que nós mesmos. É um chamado para reconhecer que nunca fomos destinados a navegar por essa complexa jornada da vida sozinhos. Hoje, quero explorar a profunda verdade e o conforto de permitir que Deus vá à nossa frente e guie nosso caminho. Também vou fazer uma oração poderosa com você, em nome poderoso de Jesus. Então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Meus amigos, há uma paz e força profundas que vem de permitir que Deus lidere o caminho. Quando entregamos nossa necessidade de controle e convidamos Deus a ir à nossa frente, acessamos uma fonte de sabedoria muito além do nosso entendimento. Esse ato de fé abre portas que nunca sabíamos que existiam e revela oportunidades que de outra forma poderíamos ter perdido. Em Êxodo 13:21, lemos: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Da mesma forma, Deus se compromete a nos guiar em cada estação da vida, seja nos dias claros ou nas noites escuras de incerteza. Meus amigos, vamos agora explorar a profunda promessa de orientação divina que Deus oferece a cada um de nós. Quando pedimos a Deus que vá à nossa frente, estamos convidando o Criador dos céus e da terra a assumir a liderança em nossas vidas. Este é um ato radical de fé que transforma não apenas nossas circunstâncias, mas o nosso ser. Em Provérbios 3, 5-6, encontramos uma poderosa promessa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos nos lembram que a orientação de Deus é garantida quando confiamos nele completamente. Mas o que realmente significa confiar no Senhor de todo o coração? Significa abrir mão da nossa perspectiva limitada e abraçar a infinita sabedoria de Deus. Quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento, somos como uma pessoa tentando navegar por uma cidade vasta e desconhecida com um mapa pequeno e desatualizado. Podemos até fazer algum progresso, mas inevitavelmente chegaremos a becos sem saída e perderemos os melhores caminhos. Mas quando permitimos que Deus vá à nossa frente, é como ter o Criador dessa cidade como nosso guia pessoal. Ele conhece cada rua, cada atalho, cada joia escondida. Ele vê o panorama maior que não podemos compreender do nosso ponto de vista limitado. Meus queridos amigos, essa promessa de orientação divina não é apenas um pensamento confortante, é uma realidade transformadora. Quando realmente compreendemos essa verdade, ela revoluciona a maneira como abordamos cada aspecto de nossas vidas. Não precisamos mais ser paralisados pela indecisão ou sobrecarregados pela complexidade de nossas escolhas. Em vez disso, podemos avançar com confiança, sabendo que temos o guia supremo liderando o caminho. Em Isaías 30:21, encontramos outra bela promessa de Deus. Orientação. Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: Este é o caminho, ande por ele, sempre que você se virar para a direita ou para a esquerda. Imagine ter esse nível de clareza e direção em sua vida. Deus promete nos falar, nos guiar e nos mostrar o caminho certo em cada curva. Mas aqui está a chave.
devemos estar dispostos a ouvir. Devemos sintonizar nossos ouvidos à voz de Deus, cultivando uma sensibilidade à sua orientação. Isso não significa que sempre ouviremos uma voz audível ou receberemos sinais dramáticos. Muitas vezes, a orientação de Deus vem por meio de sua palavra, através do conselho de amigos piedosos ou através do suave toque do Espírito Santo. O importante é que estejamos abertos à sua direção, prontos para seguir onde Ele nos levar. Meus amigos, quando permitimos que Deus vá à nossa frente, não estamos apenas ganhando um guia, estamos ganhando um protetor. Em Deuteronômio 31:8, lemos: O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele estará contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Este versículo nos lembra que a orientação de Deus vem acompanhada de sua presença e proteção. Quando seguimos sua liderança, não estamos entrando em território desconhecido sozinhos. Estamos caminhando nas pegadas de quem já foi à nossa frente, preparando o caminho. Isso não significa que o caminho será sempre fácil ou livre de desafios. Na verdade, às vezes, a orientação de Deus pode nos levar a situações difíceis que testarão nossa fé e nossa determinação. Mas mesmo nesses momentos podemos nos consolar sabendo que Deus já foi à nossa frente, Ele já viu o que está por vir e nos preparou para o que quer que enfrentemos. Meus queridos amigos, permitir que Deus vá à nossa frente também significa entregar nosso cronograma ao seu tempo perfeito. Em nosso mundo acelerado, muitas vezes queremos respostas imediatas e soluções instantâneas. Mas os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, e seus pensamentos são mais altos que os nossos. Às vezes, a orientação dele envolve períodos de espera, estações de preparação ou desvios que não entendemos no momento. Em Eclesiastes 3:1, somos lembrados: Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Este versículo nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não está alinhado com nossas expectativas. Quando permitimos que Ele vá à nossa frente, estamos confiando não apenas em sua direção, mas em seu tempo. Estamos reconhecendo que Ele vê o quadro maior, a perspectiva eterna, que nós não podemos compreender. Meus amigos, abraçar a orientação de Deus também significa abrir mão de nossa necessidade de controlar todos os aspectos de nossas vidas. Isso significa entregar nossos planos, nossas ambições e nossos desejos à sua perfeita vontade. Isso pode ser desafiador, especialmente quando a direção de Deus não está alinhada com nossas preferências ou planos. Mas aqui está outra verdade bela. Os planos de Deus para nós são sempre melhores do que qualquer coisa que pudéssemos conceber por nós mesmos. Em Jeremias 29:11, encontramos essa promessa confortante. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando permitimos que Deus vá à nossa frente, estamos nos alinhando com seus pensamentos sobre nós. Pensamentos de paz, esperança e um futuro brilhante. Estamos acessando uma sabedoria que ultrapassa em muito nossa compreensão limitada. Eu encorajo você a abraçar a promessa da orientação de Deus em sua vida. Convide-o a ir à sua frente em cada decisão, em cada desafio, em cada oportunidade. Confie em seu tempo perfeito e em sua direção infalível. E ao fazer isso, observe com admiração enquanto ele o conduz a uma vida mais bela e com um propósito mais perfeito do que você jamais poderia imaginar por conta própria. Meus amigos, agora vamos considerar o que significa caminhar pela fé.
Quando permitimos que Deus vá à nossa frente, caminhar pela fé nem sempre é fácil, mas é a chave para experimentar a plenitude da orientação de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:1, encontramos uma definição poderosa de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo nos lembra que a fé envolve confiar no que não podemos ver ou compreender plenamente. Quando pedimos a Deus que vá à nossa frente, estamos entrando no reino do invisível. Estamos confiando em sua orientação invisível, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Esse tipo de fé exige coragem e disposição para sair da nossa zona de conforto. Significa estar pronto para seguir a liderança de Deus, mesmo quando isso não faz sentido para nosso entendimento humano. Considere a história de Abraão em Gênesis 12:1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi chamado a deixar tudo o que era familiar e aventurar-se no desconhecido, simplesmente porque Deus lhe disse para fazê-lo. Ele não tinha um mapa ou um plano detalhado, apenas a promessa de Deus e sua própria fé. Fé, isso é o que significa deixar Deus ir à nossa frente. Significa estar disposto a sair de nossa zona de conforto, de nossas noções preconcebidas e de nossos planos cuidadosamente elaborados. Significa confiar que a orientação de Deus nos levará a lugares de bênção, mesmo quando a jornada parecer incerta. Meus queridos amigos, caminhar pela fé também significa aprender a discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Em 1 Reis 19:11-12, vemos como Deus falou a Elias, e ele disse: saia e fique no monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento rasgou os montes e quebrou as rochas em pedaços diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A orientação de Deus muitas vezes não vem em sinais dramáticos, mas em uma voz suave e tranquila. Para ouvir essa voz, precisamos cultivar o hábito de quietude e escuta. Precisamos criar espaço em nossas vidas agitadas para sintonizar a frequência de Deus. Isso pode significar reservar tempo para oração e meditação na palavra de Deus, ou aprender a fazer uma pausa e buscar sua orientação antes de tomar decisões. À medida que praticamos isso, nos tornamos mais sensíveis à liderança de Deus em nossas vidas. Caminhar pela fé também significa confiar na orientação de Deus, mesmo quando enfrentamos obstáculos. Em Josué 3:15-16, vemos como Deus liderou os israelitas para atravessar o rio Jordão. E quando os que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca mergulharam na beira da água, pois o Jordão transbordava por todas as suas margens durante toda a época da colheita. As águas que desciam da montante pararam e se levantaram em um monte muito longe, em Adã, a cidade que está ao lado de Zaretã. Assim, as águas que desciam ao mar da Arabá, o mar salgado, foram cortadas, e o povo atravessou em frente a Jericó. Observe que as águas não se separaram até que os sacerdotes pisaram no rio. Isso nos ensina que, às vezes, a orientação de Deus exige que demos passos de fé antes de vermos o caminho à frente. Podemos enfrentar situações que parecem impossíveis, como um rio furioso bloqueando nosso caminho,
Mas quando damos um passo de fé, confiando que Deus foi à nossa frente, veremos Ele abrir caminho onde não parecia haver nenhum. Meus amigos, caminhar pela fé também significa perseverar quando a orientação de Deus nos leva por tempos difíceis. No Salmo 23:4, Davi escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo quando o caminho de Deus nos leva por vales sombrios, podemos confiar que Ele está conosco. Sua orientação não garante uma jornada fácil, mas promete sua presença e proteção ao longo do caminho. Meus queridos amigos, agora vamos nos concentrar no poder transformador da orientação divina em nossas vidas. Quando realmente nos rendemos à liderança de Deus, nos abrimos para mudanças profundas e crescimento. Em 2 Coríntios 5:17 lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo fala da natureza transformadora de nosso relacionamento com Deus. Quando permitimos que Ele vá à nossa frente, não estamos apenas mudando nossa direção, estamos sendo renovados de dentro para fora. Considere a história de Paulo no caminho para Damasco, em Atos 9:3-6. E enquanto ele ia a caminho, aproximou-se de Damasco, e de repente resplandeceu ao seu redor uma luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. O encontro de Paulo com Jesus transformou completamente sua vida. Ele passou de perseguidor de cristãos a se tornar um seguidor de Cristo. Dos apóstolos mais influentes da igreja primitiva, essa mudança dramática aconteceu porque Paulo estava disposto a deixar Deus ir à sua frente, a seguir a orientação de Deus, mesmo quando isso contradizia tudo o que ele achava que sabia. Meus amigos, embora nossas transformações possam não ser tão repentinas ou dramáticas quanto as de Paulo, elas podem ser igualmente profundas. Quando permitimos que Deus vá à nossa frente, Ele frequentemente nos leva a lugares de crescimento e mudança que nunca poderíamos imaginar. Ele nos tira de nossas zonas de conforto, desafia nossas suposições e redefine nossas prioridades. Em Isaías 43:19, Deus diz: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. A orientação de Deus frequentemente nos conduz a novos territórios, tanto externa quanto internamente. Ele abre caminhos onde parece não haver caminho, trazendo vida e abundância aos lugares áridos de nossas vidas. Mas essa transformação nem sempre é fácil ou confortável. Muitas vezes, exige que abandonemos velhos hábitos, velhas formas de pensar e antigas fontes de segurança. Isso nos desafia a confiar mais profundamente em Deus e a depender de sua força, em vez da nossa. Confiar na orientação de Deus significa reconhecer que sua sabedoria é maior que a nossa. Significa estar disposto a seguir seu comando, mesmo quando isso não faz sentido para nós. Essa confiança nos abre à transformação, permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós de maneiras poderosas. Meus queridos amigos, à medida que permitimos que Deus vá à nossa frente, descobrimos que nossa perspectiva sobre a vida começa a mudar. Passamos a ver o mundo com os olhos de Deus, reconhecendo sua mão em todas as circunstâncias. Em Romanos 8:28, temos a certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom, mas que Deus pode usar todas as coisas, até as experiências difíceis e dolorosas, para o nosso bem último e para a sua glória. Quando confiamos na orientação de Deus, podemos enfrentar tanto as alegrias quanto os desafios com confiança, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Outro aspecto poderoso da orientação divina é como ela alinha nossa vontade com a vontade de Deus. À medida que buscamos e seguimos consistentemente a liderança de Deus, nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus para nós. No Salmo 37:4, lemos: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. À medida que nos deleitamos no Senhor, permitindo que Ele vá à nossa frente, Ele molda os próprios desejos dos nossos corações. Começamos a querer o que Ele quer, a amar o que Ele ama e a perseguir o que Ele considera digno de busca. Esse alinhamento de nossa vontade com a vontade de Deus é talvez a transformação mais profunda de todas. Ele nos conduz a uma vida de propósito, realização e profunda comunhão com o nosso Criador. Meus amigos, quero encorajá-los a abraçar o poder transformador da orientação de Deus em suas vidas. Não tenham medo das mudanças que Ele pode trazer. Confie que seus planos para vocês são bons, mesmo quando os desafiam ou os levam a territórios desconhecidos. Lembrem-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. A orientação de Deus está sempre enraizada em seu amor por nós e em seu desejo pelo nosso bem último. À medida que permitimos que Ele vá à nossa frente, nos abrimos para uma jornada de transformação que nos leva à vida, à abundância e à profunda comunhão com nosso amoroso Criador. Vamos abraçar essa jornada com corações abertos, prontos para sermos transformados pelo poder da orientação divina. Agora, para todos aqueles que estão ouvindo o som da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que orem essa oração comigo, ou ouçam esta oração com fé, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti, o Rei da Glória, aquele que é poderoso na batalha. Tu és aquele que vai à minha frente e endireita os lugares tortuosos. Endireite. Eu te exalto, Senhor, pois Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que segura meu futuro em Tuas mãos. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nunca muda, que é fiel através de todas as gerações. Eu magnifico o Teu santo nome, porque Tu és meu Criador de caminhos, meu protetor e meu guia. Não há ninguém como Tu, ó Senhor, que fala e tudo acontece, que conduz o Teu povo com sabedoria e força. Obrigado, Senhor, por ser meu guia constante e protetor. Obrigado por ir à minha frente, por preparar o caminho e por ordenar meus passos de acordo com Tua perfeita vontade. Sou grato por cada porta que abriste em minha vida e por cada obstáculo que removeste do meu caminho. Misericordioso Senhor, peço Tua misericórdia. Perdoa-me por todas as vezes que duvidei da Tua orientação ou tentei controlar meu próprio caminho. Purifica meu coração, Pai, de toda incredulidade, orgulho ou teimosia. Eu perdoo aqueles que transgrediram contra mim, entregando-os em Tuas mãos, assim como Tu me perdoaste. Pai, peço que vás à minha frente em todas as áreas da minha vida. Eu entrego meus planos, meus desejos e meu futuro em Tuas mãos, confiando que Tu sabes o melhor caminho para mim. Sou grato por seres meu pastor, e não me faltará direção.
pois tu me conduzes junto a águas tranquilas e restauras minha alma. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, dúvida e medo que tenta nublar minha mente e me impedir de confiar plenamente em Ti. Repreendo todo ataque do inimigo que tenta bloquear meu caminho e impedir meu progresso. Eu decreto e declaro que andarei no caminho que Tu preparaste para mim, pois Tu és aquele que ordena meus passos. Tu, ó Senhor, vais à minha frente como um fogo consumidor, destruindo toda a obra das trevas que tenta se erguer contra mim. Pai, oro por Tua orientação e sabedoria em cada decisão que preciso tomar. Ilumina meu caminho e me dá clareza e discernimento. Confio que Tu me estás conduzindo a pastos verdes, a um lugar de paz e prosperidade, onde Tuas bênçãos transbordam. Senhor, oro pelas Tuas bênçãos sobre minha vida e a vida dos meus entes queridos. Peço Tua proteção sobre nós, de todo perigo, de todo plano do inimigo e de toda armadilha maligna. Cobre-nos com Teu sangue, cerca-nos com Teus anjos e mantém-nos seguros sob a sombra das Tuas asas. Declaro cura no nome de Jesus sobre meu corpo, mente e espírito. Repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença e toda enfermidade, e ordeno que saiam, em nome de Jesus. Eu proclamo vida, saúde e força em cada parte do meu ser, pois pelas Tuas chagas fui curado. Senhor, enquanto faço esta oração com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de Ti agora. Nós nos unimos em concordância, orando pela Tua orientação divina e direção em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos que vás à nossa frente, limpando o caminho, removendo todos os obstáculos e nos conduzindo às Tuas promessas. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha, nos capacite a caminhar em fé e coragem e nos dê a ousadia para seguir onde quer que nos conduzas. Reivindicamos vitória sobre cada desafio, cada prova e cada barreira que tenta se erguer contra nós. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pelos avanços que estão a caminho, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém.